Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Grangeiro aqui do projeto Renda Mais para mais uma aula de análise técnica para ajudar os meus alunos na compreensão dos movimentos de mercado, né? Primeiramente eu quero agradecer a audiência de cada um de vocês e se vocês gostarem do conteúdo, não se esqueçam de deixar um like lá no vídeo, que vai ajudar bastante na divulgação, né, para pessoas que se interessam por esse assunto de análise técnica e mercado financeiro, né? Eu decidi gravar esse vídeo para mostrar para vocês que a análise que a gente faz de gráfico, ela se aplica a qualquer tipo de ativo que tenha volatilidade, né? Eu tenho geralmente postado as operações que eu tenho feito no dólar e no índice, né, aqui na nossa B3, mas eu vou mostrar que esse ativo Bitcoin a gente consegue fazer o mesmo tipo de análise para ter os momentos, né, certos, os pontos certos de entrada e de saída, né? Então já tem algum tempo que eu estou postando essa análise, que é o seguinte. Eu puxei um FIBO, né, desse topo máximo aqui que ele chegou, se o pessoal observar, está em quase 70 mil dólares, né, o Bitcoin, que ele fez uma exaustão desse movimento de alta. Então a gente teve uma condução com a MM9, em algum momento aqui ele consolidou, tentou romper esse topo aqui, não teve mais força e caiu, virando as médias, né? Então, o que eu fiz? Quando ele chegou na exaustão desse movimento de baixa, eu tracei os três alvos de FIBO, né, nessa região aqui, que era até então o último suporte, e fiz uma postagem falando que a gente tinha a possibilidade de, depois que perdesse esse suporte, a gente tem uma queda, que eu fui analisando passo a passo com vocês, que foi exatamente o seguinte. Se a gente trouxer o gráfico para mais perto, a gente consegue observar que ele tocou, né, ele fez essa tentativa de continuar caindo, não conseguiu, ele consolidou nesse momento e fez uma situação que a gente chama que os preços trabalharem abaixo dessa média de 200 períodos, que é muito importante, né? Então o que ela fazia? Enquanto a gente tinha um movimento de alta, os preços estavam trabalhando acima. Quando ele virou, isso daqui já indica uma tendência de baixa, né? Então eu postei alguns dias atrás justamente esse movimento, né, essa queda aqui, que eu imaginava que chegaria em 40 mil, porque ele teria que romper esse suporte, que é exatamente onde está aqui nessa região do FIBO, né, na região de 50% de todo o movimento. Então ele deu aqui 40 mil dólares inicialmente. Teve um movimento acelerado de queda, que isso daqui influenciado muito pela questão que eu tenho sempre falado, né, o Bitcoin está hoje muito atrelado ao Wall Street, ao Jones SP500, né? Então, como o cenário global, a gente está tendo uma dificuldade em relação à inflação, aumento de juros, né, a curva de juros aumentou, o preço do dinheiro fica mais caro para investimento nas empresas, isso aqui acabou afetando, né? Então eu tinha essa percepção que se ele rompesse essa resistência, desculpa, esse suporte, ele teria espaço para cair mais, né? E foi exatamente o que aconteceu. Ele caiu, ele veio aqui nessa região, aqui de 25 mil pontos, perdeu mais uma vez esse suporte e continuou caindo. Inicialmente, dessa primeira projeção dos alvos de FIBO que eu fiz,
eu acreditava que ele chegaria aqui na casa dos 10, né, 10 mil dólares. Embora aqui o movimento está muito esticado, então ele teria que fazer uma correção nesse meio do caminho, né? Se a gente aproximar ainda mais aqui um pouco, o que a gente pode observar é o seguinte: aqui a gente está no tempo gráfico do diário, né? Então aqui a gente tem uma análise que a gente pensa da seguinte forma: hoje ele está trabalhando em queda, mas se vocês observarem, ele violou esse topo aqui, né? O que é importante a gente ficar atento para uma situação de recuperação, se for o caso, é o seguinte: se ele romper e fechar acima desse topo, a gente tem uma possibilidade de traçar um fibo desse final com o primeiro alvo em 24.400, tá? Porque o que acontece? Ele fechando aqui em cima, a gente tem um indicativo de que ele está se recuperando, né? Ele está brigando aqui ainda, mas se ele fechar aqui acima desse topo, pode indicar que ele está vindo buscar esse primeiro alvo, confirmando isso, né? Essa alta, a gente traçando os 3 alvos, a gente pode ter um movimento até os 28,5, buscando justamente essa região aqui que ele brigou, essas consolidações, né? Então, o interessante da análise técnica é justamente isso, né? A gente percebeu o seguinte: com o conhecimento técnico, a gente não sofre tanto, porque você sabe que muitas vezes, como eu sempre digo, né, você pode fazer análise perfeita e o mercado vir contra você. O mais importante disso, de você ter esse conhecimento de análise técnica, é o seguinte: é identificar que aquela operação não foi do jeito que você tinha planejado e sair o quanto antes. Porque se ficar na situação de torcedor, acontece o que a gente eu acabei de mostrar aqui para vocês. Ele saiu de um valor de 70 mil dólares para uma mínima de 17.500. Então pensa, se você não for um holder, né, o investidor que segura o papel, o pessoal continua comprando o fundo e ele continua caindo. Isso não é interessante, porque você, para ter uma recuperação desse movimento, você vai demorar possivelmente ainda algum tempo, talvez anos, para reaver o seu capital. Então, se você, sabendo colocar o stop técnico que a gente fala, né, é muito importante para isso, para você não ficar exposto numa operação que você, mesmo fazendo análise de forma correta, tenha o mercado voltando e te tirando, né? No stop você perde um pouco, mas continua vivo para continuar trabalhando, né? Então aqui a gente, tendo uma outra análise, é o seguinte: se ele não conseguir fechar essa barra acima desse topo e ela continuar a queda, a gente tem um outro cenário que é justamente perder esse fundo, né? Ele perde esse suporte e pode realmente vir buscar essa região dos 10, 11 mil pontos, né? Então, a ideia de gravar esse vídeo era justamente mostrar que a gente consegue fazer esse tipo de análise, né, e ter essa segurança de operação em qualquer ativo, seja na nossa B3 ou em criptomoedas, commodities, contanto que o gráfico tenha a volatilidade necessária para que você consiga traçar esses alvos, a gente consegue ter essa dimensão e essa leitura do mercado, tá? Lembrando sempre, pessoal, para tomar muito cuidado com essa questão de investimentos, né? Isso daqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda, é justamente mais um vídeo educativo para mostrar para vocês como que a gente consegue operar esse mercado, tá bom? Fico por aqui, tenham todos um ótimo domingo.
e bons trades e até a próxima.